Buenas, time, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Turma, quero trazer aqui o terceiro vídeo dessa série. Para quem não assistiu os outros dois, corre lá, porque é bem interessante, bem didático. A série trata sobre o El Ninho, né? O El Ninho que vem batendo na porta da gente, um El Ninho que vem chegando. E o que isso tem a ver, quais são as consequências e os efeitos disso no agronegócio. E trazendo um pouco sobre o meu conceito, né? Conceito jurídico no agronegócio, né? Questão nos outros vídeos anteriores aqui eu falei um pouco sobre cláusula ZARC, falei sobre clima, sobre seguro rural, abordei um pouco sobre o crédito rural também. E agora nesse terceiro vídeo aqui eu vou trazer um pouco para vocês do que fazer com os contratos de vocês no geral, com as dívidas, não só com as dívidas, né? Com os contratos em si. Para quem assistiu os outros dois vídeos, acho bem interessante, bem pertinente trazer uma continuação desses contratos, até porque um crédito rural e um seguro rural, eles são contratos. Você só consegue adquirir um crédito através de um contrato e você só faz uma pólice de seguro, você só faz um seguro através de um contrato, entendeu? Então agora vem, depois de falar sobre a ZARC, depois de explicar para vocês o que é a ZARC, depois de explicar para vocês o que é o crédito, como funciona um crédito rural, um seguro rural, eu trago aqui também para vocês a pergunta que quase ninguém faz, mesmo todo mundo, né, que tem um contrato assinado e precisa responder essa pergunta, você precisa se fazer essa pergunta. E se eu não conseguir entregar o que eu prometi? Por exemplo, você vendeu uma soja, né, antecipada, um milho antecipado para Moenga, ou vendeu para algum comprador específico, e você assinou uma CPR, né, no caso, e você tem um contrato de fornecimento com uma indústria, uma produtora de etanol, por exemplo, ou enfim, que seja qualquer tipo de produção, né, com uma indústria que usa a commodity, que usa o teu insumo, certo? E o El Ninho, ele destruiu a tua safra. Você teve a tua safra completamente assolada, aí tua produção de milho deitou tudo, você perdeu tudo, enfim, deu geada, matou tudo. O comprador, ele vai te executar? São perguntas que a gente tem que se fazer, certo? A força maior, que a gente chama, muitas pessoas conhecem como força maior, cláusula irresistível, né? Cláusula não, questões irresistíveis, né? O produtor rural. Será que isso vai te proteger? E se a dívida do banco virar um problema? Existe uma saída? Existe saída legal? Então, é isso que eu posso trazer aqui para vocês nesse vídeo hoje e abordar essa questão do crédito e do seguro e dos demais contratos que a gente tem no agronegócio em si, porque é muito comum você já vendeu um produto antecipadamente, uma safra antecipada, você fazer um crédito rural, né, um contrato de crédito rural, ou que envolva direito real, de você fazer uma antecipação da tua safra, de você fazer uma anticrese, né, que a gente chama. Hoje é pouco utilizado esse nome, é muito pouco abordada essa questão da anticrese no mercado rural, né? Mas é uma possibilidade que a gente tem, certo? Então, como que ficam essas situações, certo? O que diz o Código Civil sobre o Instituto da Força Maior, né? Que a Força Maior é um instituto, é uma defesa que o produtor tem, uma defesa que qualquer um tem para alegar de não conseguir entregar por algum problema que teve que não tem a ver com a sua responsabilidade. Por exemplo, deu uma geada na minha lavoura e matou tudo. Deu um tornado aqui e levou toda a minha plantação e eu não vou conseguir entregar para você. É questão de força maior, eu não controlo o tornado, eu não controlo o clima, eu não controlo o vento, eu não tenho força suficiente para controlar isso, certo? Então é questão de força maior. Trazer até aqui um conceito, uma curiosidade a mais. Hoje a turma consegue no agronegócio controlar situações de força maior, por exemplo, como chuva de granizo. Para quem não conhece, tem aqueles canhões que soltam que soltam ondas sonoras. O barulho é ensurdecedor, né? Até tem uma questão ambiental que aborda, que fica rolando em cima disso, sobre a questão do barulho, né? Existe debate ambiental que fala sobre a questão do barulho que esses canhões geram, mas eles quebram as nuvens e as partículas de granizo, tentando assim evitar que caia uma chuva de granizo em determinada região, a fim de proteger aquela lavoura, a fim de proteger aquela plantação, a fim de proteger, da segurança, certo? Mas isso aqui está fora do nosso tema de hoje, eu só quis trazer como modo de curiosidade, que é uma forma de você conseguir
quebrar essa questão da força maior, porque daí de repente você tem o canhão lá, a pessoa para quem você vendeu, né, o teu credor, ele não vai poder receber uma desculpa de, pô, força maior, não consegui entregar, deu uma chuva de granizo na minha terra. Ué, mas você não tem um canhão? O canhão não funcionou, então a responsabilidade é tua, entendeu? Mas enfim, vamos abordar um pouco o Instituto aqui para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Já estou indo um pouco mais além. A força maior e o caso fortuito, né, como é basicamente a mesma coisa, só com dois nomes específicos, né? Tem algumas diferenciações ali específicas em questão legal, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Eles estão no artigo 393 do Código Civil. Eles estão lá na matéria, no direito material civil, onde não fala sobre o processo, onde fala única e exclusivamente sobre direitos que as pessoas têm, certo? E a lógica é simples. Muito simples. Se o inadimplemento ocorreu de um evento que o devedor não podia prever e não conseguia evitar, ou seja, estava além das forças dele, ele não responde pelos prejuízos. Você tinha, né, um milho, uma plantação, uma safra de milho para entregar e não conseguiu entregar por conta de um tornado que passou, por conta de uma enchente que deu, você não é obrigado a responder por esse prejuízo, porque você pode provar através de um laudo técnico, através de notícias, através de fotos, através de provas em si que você faça. Você não é obrigado a ficar com prejuízo, entendeu? Claro, você vai ter que negociar isso, vai ter que talvez plantar a lavoura de novo, enfim, de alguma forma. Vocês vão ter que negociar e conversar ali questões, você e o teu credor, questões ali de financeiras para você conseguir entregar uma nova lavoura, uma nova produção, comprar de algum outro lugar, enfim. Vocês vão poder negociar, mas você não é obrigado a entregar e a pessoa não é obrigada a te executar por isso. Entendeu? Às vezes você dá um bem como garantia num processo, num projeto desse, né? numa venda dessa, e a pessoa vem tomar o teu bem. Você vende tua safra para o banco, por exemplo, e o banco vai tentar te executar. Não, opa, peraí, caso fortuito e força maior. Você pode alegar isso, né, num processo, obviamente, você vai alegar de forma de defesa, então você vai ter que fazer um processo para se defender, você vai ter que pelo menos fazer um laudo técnico com profissionais da área, de alguma forma você vai ter que fazer isso, a fim de produzir pelo menos a prova, né, para você alegar isso num processo caso venha a ser executado ou caso venha a ser cobrado, né. Mas aqui está um ponto em que a jurisprudência deixa bem claro, ela não fala nada muito diferente que isso. O que vai ser central quando o El Niño chegar? O risco climático por si só, ele não é força maior no agronegócio? É ou não é? Fica questionamento, né? Se todo mundo já sabe, se está sendo avisado, se está sendo pautado isso em vários canais, em várias mídias, eu diria para você que não, que ele não vai ser força maior, porque todo mundo já sabe as consequências. Eu estou trazendo aqui para vocês as consequências de geada, riscos de chuva de granizo, risco de tornado, risco de vendaval, temporal, enchente, enfim, o que mais puder acontecer. Alguns locais do país vai ter seca, isso também é um risco climático, entendeu? Então ele deixa de ser um caso fortuito, uma força maior, porque está sendo previsto já há um ano, já estão falando disso há um ano. Então nesse caso, como é fácil de provar que isso já era previsto, por exemplo, como eu abordei aqui nos outros vídeos, você planta na janela certa, na janela correta, aonde os institutos de meteorologia dizem que é seguro plantar, e você tem uma quebra de safra, poxa, beleza, foi um caso fortuito ou força maior, eu obedeci todas as diretrizes aqui que os órgãos climáticos dizem. Mas de repente você plantou fora da janela, sabendo que o risco podia assolar a tua lavoura, você podia ter uma quebra de safra por causa disso. Poxa, daí deixa de ser caso fortuito ou força maior, você tem culpa no negócio, entendeu? Porque você viu, tá todo mundo avisando, estão todos os canais de mídia avisando que o El Niño vai chegar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Você tem acesso a Zarc, como eu já mostrei aqui, tem aplicativo próprio da Zarc para quem trabalha com plantação. É só você pesquisar, é só você consultar e ver, é de graça, é gratuito, é público. Então daí deixa de ser, nesse caso, caso fortuito e força maior, porque você sabia dos riscos. Você assume o risco de uma perda de safra quando você age de responsabilidade, age com uma irresponsabilidade no caso, né? Porque como a consulta é pública, qualquer um pode consultar, e é no mínimo isso que você deve fazer. Essa é no mínimo a tua responsabilidade como produtor rural, é pesquisar como que está a situação da tua região naquele momento. A tua janela de plantio vai de quando a quando, entendeu? De repente você plantou fora da janela de plantio, poxa, era a tua responsabilidade fazer isso. Então, claro, eles vão ter que provar a culpa, né? Eles vão ter que provar que você teve culpa por causa disso. Se de repente você
plantou fora da janela por conta de um outro contratempo, por culpa de um vizinho que estava usando a tua terra, por culpa de uma invasão que você teve no teu imóvel, por culpa de um banco que demorou para te fornecer aquele crédito. Enfim, tem N formas de você se defender. Mas, de qualquer forma, se você não tiver como provar, não é caso fortuito, não é força maior. A responsabilidade ali é tua. Tua como produtor rural, tua como empresário, tua como dono da terra. Entendeu? Os tribunais, eles têm entendido que a inconstância das condições do clima não é desconhecida pelo produtor agrícola, porque isso já, desde que o mundo é mundo, desde que a gente conhece a agricultura, a gente sabe que é plantado, que é levado em consideração as questões climáticas, certo? E que lida com essas variações a cada plantio, quem lida, né, no caso, a cada plantio sabe que as intempéries climáticas, elas podem vir assolar a lavoura, elas podem dar uma quebra de safra muito rápido de uma hora para outra, entendeu? Então não é, né, algo novo, né? Portanto, não é de se considerar a imprevisibilidade do fenômeno climático. Trata-se do risco do negócio. Então, como o próprio Código Civil também traz em alguns outros artigos, ali na questão que ele aborda questões de empresário, questões empresariais, o empresário, ele é aquele que assume o risco do negócio. O produtor rural é um empresário, ele é quem assume o risco do negócio. Então, não tem que se falar em caso fortuito e força maior quando o assunto é sabido, entendeu? Eu estou trazendo aqui para vocês porque é isso que vai acontecer se de repente vocês tiverem uma quebra de safra por conta do El Niño e quiserem alegar, mas foi caso fortuito, foi questão do clima. Não, opa, pera lá, você é um empresário rural, você é um produtor rural, você conhece do clima, é a tua responsabilidade consultar isso antes, então vá lá e faça a tua responsabilidade. Se você não fez, a culpa é tua, você tem culpa no negócio. Claro, vai ter que ser provada a culpa, mas de qualquer forma, você tem culpa nisso, né? A gente sabe, e quem vai tentar se defender sabe disso também. Quem vai tentar se defender, né? O banco, ou a empresa, a Moenga, que vai receber a tua produção e não recebeu, ou a indústria que ia receber a tua produção para produzir outro produto também, vai alegar isso. Eles têm advogado, eles têm pessoas que conhecem dessas súmulas e dessa lei, dessas regras. Então eles vão alegar isso, eles vão falar, opa, mas você conhecia, meu nobre. Agora você está querendo para cima de mim você está querendo dizer que é caso fortuito ou força maior? Claro, dá para se levar em consideração, depende do caso concreto, certo? Dá para se levar em consideração alguns riscos que não estavam previstos e de repente superaram as expectativas, entende? Aí, pô, beleza, eu plantei na janela certa, mas não teve o que fazer. A janela era do dia 5 ao dia 12, eu plantei ali no dia 8 certinho no meio da janela, mas eu não tive o que fazer porque foi muito forte a questão climática e não... Desculpa, a gente tinha previsto até um vendaval de até 100 km, de repente deu um tornado com 500 km de vento, entendeu? Então não tem condições, entendeu? É fora da minha alçada, entende? Claro, você pode alegar isso depois, vai ter que se defender, mas entenda que vai ter um processo e vão tentar imputar a culpa para o produtor rural e para o empresário por conta disso, certo? Isso significa que uma seca comum, por exemplo, uma geada fora de época, uma chuva excessiva, por exemplo, né? Uma região onde isso já acontece antes, já vem acontecido, por exemplo, a enchente no Rio Grande do Sul nessa época do ano, né, da primavera. Já tem 3 anos que isso vem acontecendo, já tem 3 anos que rola enchente lá, enchentes grandes. Então já é previsto, entendeu? Já é previsto pelo produtor rural. Não tem que se alegar caso fortuito ou força maior num caso desse, num contrato privado, né? Tanto é que os contratos dessas regiões, eles já levam em consideração, quem sabe, quem conhece, eles já levam em consideração essas intempéries climáticas que vem acontecendo ali naquela região, naquela localidade. Ah, no Mato Grosso, por exemplo, na época de inverno, não chove uma gota. Muito difícil chover. Ano passado eu estive lá, no Mato Grosso, lá com o pai, e choveu 2 vezes. Choveu 2 vezes em junho. Isso é muito raro, isso é raridade acontecer. Choveu. Digo assim, chover... Não chegou a chover. Teve 1 dia, 2 dias, na verdade, que choveu assim seguidos, que é uma raridade. Ficou um dia assim bem nublado, bem chuvoso, mesmo bem úmido. Chegou a fazer poça de água nas estradas, para vocês terem noção. Isso é raridade nessa época. E teve um outro dia que choveu, tipo assim, em 5 minutos. Não chegou, eu pisei na poça de água, inclusive saiu poeira da poça. Para quem não é de lá não sabe, não faz nem ideia. Mas tinha uma pocinha de água lá, eu pisei na poça, não chegou a molhar a poeira embaixo, para vocês terem noção. Então, quando eu pisei, saiu a poeira de baixo, subiu e saiu poeira da poça. Então, nessa época do ano, é muito difícil chover lá da questão do Mato Grosso para cima, na região norte, né? Então, é uma época de seca.
de repente você teve uma seca prevista ali, e de repente você quer alegar caso fortuito ou força maior porque não nasceu a tua safrinha do milho, ou porque você teve uma perda de safra do milho por causa da seca. Opa, meu nobre, isso já era conhecido, essa época do ano é época de seca, então se o teu milho morreu por causa de uma seca, você já sabia, sua seca só foi um pouquinho mais forte, você só tinha que ter contado que talvez ela, em vez de ser um nível 5, ela foi um nível 6, você tinha que ter previsto isso, porque todo ano acontece, entendeu? Não é caso fortuito nem força maior. Mas claro, como eu já falei aqui, um super El Niño com impacto nacional documentado pela NOAA, né, que são os órgãos climatológicos e ambientais dos Estados Unidos, né, com perdas generalizadas, perdas significativas, né, com escala nunca vista. Esse é um cenário diferente, né, como eu falei aqui, né, como eu, né, já trouxe aqui, ó, eu tinha previsto até tal nível de seca, eu tinha previsto até tal nível de enchente, né, então posso alegar um pouquinho além, posso alegar um caso fortuito ou força maior num caso difícil desse. A doutrina dos tribunais, os tribunais em si, eles, e a jurisprudência, na verdade, da maioria dos tribunais, reconhece que a força maior, quando o evento é verdadeiramente extremo, inevitável, extremo, a vontade do devedor, né, a vontade de quem tem que entregar aquele produto, aquela safra que já vendeu, a questão é que isso vai precisar ser provado, né? Caso a caso, cada caso é um caso, e com documentação robusta, com documentação específica, com laudo técnico, com notícia na televisão, com prova, né? Você vai ter que fazer uma prova, uma documentação, uma prova de que aquilo aconteceu, claro, foi um nível muito extremo e fora do que tinha se previsto, certo? Então eu acho interessante abordar e falar bastante sobre isso, porque caso fortuito ou força maior é um tema muito... É uma cama ali, é muito tênue, está numa linha muito tênue ali do que é tua responsabilidade e o que não é. Então vai depender do caso, vai depender da cabeça do juiz, vai depender da cabeça de qual juiz caiu o caso para julgar. Então é bem complicado, não dá para dizer que é só você alegar caso fortuito ou força maior no caso desse. Não dá para dizer, porque os advogados, o pessoal que trabalha na área jurídica também não pode muito se manifestar nessa questão, porque a gente não pode dizer que é um ganho de causa, a gente não pode dizer que isso é até antiético pela advocacia, mas a gente não pode dizer que é só alegar isso, que é só entrar com essa matéria de defesa. A gente tem que obrigatoriamente instruir os nossos clientes, instruir os produtores rurais a talvez tentar uma possibilidade dessa como defesa, a fim de tentar se eximir da responsabilidade por conta do clima, até porque não controlamos o clima, mas se de repente era sabido, a gente se ferra, entendeu? Enfim, não vou mais entrar nesse assunto, vamos passar para o próximo bloco, senão fica muito grande. O problema específico da CPR, né? Eu queria abordar um pouco. A cédula de produto rural é um título de crédito. Você assina um título de crédito para você poder trocar por dinheiro, trocar por outros bens, enfim, é um título de crédito. Ela é transitável, ela é circulável como qualquer outro título, como cheque, como nota promissória, enfim. A CPR, a cédula de produtor rural, é um título de crédito. Quando você emite uma CPR física, prometendo entregar X toneladas de milho, de soja, por exemplo, numa data, você está criando uma obrigação que pode ser executada extrajudicialmente, ou seja, qualquer título de crédito pode ser cobrado, pode ser executado extrajudicialmente. E a CPR ela não é diferente, você assinou uma CPR dizendo que você vai entregar X toneladas de milho e soja e quem recebeu, quem iria receber, pode te executar não necessariamente com um juiz, certo? E o problema da CPR, em contexto de força maior, de caso fortuito, como eu trouxe, é grave. Ela é um título executivo, né, como eu já falei, e o credor ele pode protestar e executar diretamente sem precisar de uma ação de conhecimento, ou seja, sem levar para o juiz, sem chegar para o juiz e falar, olha juiz, reconheça esse título aqui para eu poder cobrar. Ela é um título extrajudicial onde você assina junto com um fornecedor, junto com, você no caso, o credor, assina com um fornecedor de produtos, né, de insumos, e esse título você pode cobrar ou você pode ser cobrado dele sem que o juiz assine embaixo dizendo é um título cobrável, entendeu? É um título que ele é cobrável pela própria natureza, então você não pode, você não precisa, na verdade, você não tem a obrigação de pedir para que assinem embaixo, de que um juiz reconheça esse título. Entendeu? É bem interessante isso, né? Ou seja, né, você está no processo antes de conseguir discutir o mérito. Você já está no processo antes de você conseguir discutir sobre se vale ou não vale aquele título. Você assinou,
o título vale. Você assinou, não entregou, tinha obrigação de entregar, você vai ser cobrado sobre isso, né? Então, como eu falei aqui, abordei aquela questão de caso fortuito, de responsabilidade, isso vai ser discutido num processo, mas antes você vai ser cobrado sobre isso, você vai ser cobrado sobre esse título, é um título executivo, então vão te executar por conta disso, né? Por isso, orientação prática e clara. Antes de vencer o prazo da CPR, você negocia. Tenho que entregar até dia 20 de março a soja que eu plantei, eu tinha que colher e entregar até dia 20 de março na moenga, ou tinha que entregar o milho esqueci o nome da que produz etanol, né? Esqueci o nome da empresa que produz etanol, na indústria, tinha que entregar o milho, a safrinha de milho lá, até final de julho, até dia 25 de julho de 2027, mas por conta do El Niño a gente teve seca, teve uma catástrofe climática aqui, eu não consegui entregar e hoje é dia 12, eu já sei que eu vou perder minha safra, eu já perdi a minha safra, por exemplo, e não vou conseguir entregar dia 25, entendeu? Eu ia começar a colher agora, ia uma semana, 2 antes de entregar lá, e ia começar a colher agora para entregar lá, não vou conseguir entregar. Estou colhendo aqui, a minha previsão era conseguir, sei lá, 90 sacas por hectare, eu vou conseguir 20 sacas por hectare, ou nem isso. Poxa, já liga lá, já negocia, já vai até a empresa que você fez, já negocia, olha, tá aqui a foto, eu ainda não fiz um laudo técnico, mas eu reconheço que a minha safra, tive uma quebra de safra por conta dessa seca muito grande, já negocia, já fala, olha, vamos buscar um outro fornecedor em outro lugar, eu negocio com você, eu ia te entregar tantos mil nessa safra, essa saca, se você tiver um problema, tiver que pagar um pouco a mais por isso, vamos negociar, meio meu, meio teu, e vamos ver o que a gente faz, enfim, entendeu? Vamos ver o que dá para fazer, passa crédito, enfim, troca título de crédito com o fornecedor, dá para fazer um monte de coisa, entendeu? Dá para a gente inventar, negociar também extrajudicialmente antes de ir para o judiciário de qualquer forma. Agora, se você deixar chegar na data de entrega, não entregar, e a pessoa te cobrar e você tiver inadimplente, aí sim, daí você vai ter que se defender, vai gastar com advogado, aí você vai ter que fazer provas, você vai ter que gastar com provas, você vai ter custo de qualquer forma, o produtor rural vai ter custo de qualquer forma. Eu estou sempre prezando pela defesa do produtor rural, mas isso é um caso, esse El Niño, se der algum problema, é um caso muito ruim para o produtor, porque ele vai gastar de qualquer forma. Ele vai ter prejuízo se ele não conseguir entregar numa quebra de safra, ele vai ter prejuízo se de repente ele ficar inadimplente e não conseguir negociar com o banco, ou com o fornecedor, com o credor dele, ele vai ter prejuízo de qualquer forma, e não temos como fugir disso, isso é sabido, você terá prejuízo na defesa, você terá prejuízo de alguma forma para poder se eximir de alguma responsabilidade, se eximir de alguma culpa, né? Enfim, de alguma forma vai ter prejuízo, vai ter custo. Na verdade, estou falando prejuízo, mas você vai ter custo de alguma forma com isso. Claro que esse custo vai ser repassado, né? Obviamente, tecnicamente deve ser repassado na produção. Ele chega com um valor mais alto no mercado, fazer o quê? Não temos como fugir, até porque quem assume o risco do negócio é o empresário, como eu já falei, e o produtor é o empresário. Então temos que repassar isso, porque senão todo mundo vai quebrar, entendeu? Não tem como. Não tem como se falar isso. E é por isso que a orientação na prática é clara, né? Como eu já falei. Antes de vencer, negocie. Uma negociação extrajudicial com o aditivo de uma nova data de entrega, por exemplo, para você replantar, para você tentar fazer aquela safra vingar de alguma forma e você comprar em outro lugar, entendeu? Nem que seja de uma forma parcial, é indiferente, melhor do que um processo de execução é você negociar de uma forma extrajudicial e tentar entregar, tentar negociar e tentar fazer, tentar suprir as necessidades do teu credor, certo? E ela é possível quando ainda não houve um inadimplemento formal, ou seja, está muito se falando sobre recuperação judicial, recuperação extrajudicial no caso, né? Está se falando muito em recuperação extrajudicial no agronegócio. Eu tenho um vídeo aqui trazendo um conceito da recuperação extrajudicial. Não abordei muito a questão do agronegócio em si, não trouxe muito porque o vídeo ia ficar muito longo, mas eu trouxe o conceito, eu trouxe como que funciona uma recuperação extrajudicial na prática. Você não precisa de algumas burocracias de uma recuperação judicial comum. Você pode fazer, eu tenho alguns fornecedores, alguns credores, por exemplo, que eu fiquei de entregar uma safra de milho, de soja, enfim, arroz, feijão, e eu não vou conseguir entregar por conta do clima, por conta de um risco climático que aconteceu na minha safra, por conta do El Niño. Poxa, negocia lá, fala com você tem 5, 6 credores que você tinha que entregar. Negocia lá uma questão extrajudicial, faz lá uma
uma recuperação extrajudicial com eles. Poxa, eu estou devendo aqui 5 milhões de reais agora com esses credores, porque eu não consegui entregar essa safra, eu tinha previsão de colher ela e receber aí em dinheiro, em crédito, né, desses credores aí, 6 milhões. Ou, por exemplo, você já vendeu antecipado e vendeu por 5 milhões a tua safra. E aí você tem a CPR que você tem que entregar, você tem a obrigação de entregar isso. Você recebeu 1 milhão de cada credor, né, pela entrega do feijão, da soja, do milho. E você tem a obrigação de entregar, você recebeu antes. De repente você já está com o dinheiro, guarda esse dinheiro, segura esse dinheiro, faz esse dinheiro girar por enquanto, né? Enfim, faz dinheiro com ele. Chega lá na hora, você não conseguiu entregar. Olha, eu te devolvo o teu dinheiro. Tá aqui o dinheiro que você me pagou, né? Ou se, com correção monetária, dependendo da negociação que você fizer, mas tá aqui meu dinheiro que você me entregou, que você me pagou por conta dessa safra, eu não consegui te entregar, então tô te devolvendo esse dinheiro, entendeu? Por quê? Porque você já sabe que talvez por uma intempérie climática você pode fazer uma renegociação, você pode fazer uma recuperação extrajudicial lá na frente, entendeu? Você já é sabido que o El Niño pode gerar isso, então você já tem que pensar que uma recuperação extrajudicial pode ser um caminho, pode ser um negócio, pode ser uma saída para o produtor rural, num caso de não conseguir entregar um contrato, uma dívida, né, no caso, né, como você como devedor. Como eu trouxe aqui em alguns outros vídeos anteriores, o crédito rural e o seguro rural são contratos que você também fecha e são dívidas que você tem. Com o banco fica um pouco mais difícil você fazer uma recuperação extrajudicial, porque o banco ele não vai querer saber, ele vai te executar com a garantia que você entregou. O banco é um credor, não sei se pode falar palavrão aqui, mas é um credor filha da puta, né? Vamos dizer assim. O banco é sacana. O banco o contrato é privado que você faz com o banco, sim, mas geralmente os bancos não querem saber. O banco vai em cima, cobra, porque ele quer saber de dinheiro, ele quer fazer dinheiro. Essa é a função do banco. Agora, um outro credor que você tem, uma indústria, por exemplo, que também tem um empresário, que também tem conta para pagar, que também sofre os mesmos problemas, talvez com ele seja um pouco mais maleável, talvez com ele a tua negociação, né, a tua recuperação extrajudicial, talvez funcione de uma forma melhor, entendeu? Então é uma forma que a gente tem, né, de poder se eximir de um custo um pouco maior. Em setembro de 2025, a Comissão Monetária Nacional, ela regulamentou uma linha de crédito emergencial através de uma medida provisória, a 1316, com 12 bilhões disponíveis para liquidação e amortização de dívidas rurais. Já foi paga, já foi sacada, na verdade, pelos produtores que tinham essa dívida, já foi utilizada, só que hoje a dívida, o endividamento do produtor rural supera os 100 bilhões, né? Foi tentado fazer uma amortização lá em 2025 com essa medida provisória, adiantou um pouco, pelo menos serviu para os grandes produtores rurais aí, como diz o meu pai, né? Os amigos dos amigos, né? Os amigos do rei, na verdade, o pai chama de amigos do rei, que esses sim receberam os 12 bilhões. Até o pai ficou puto com essa época aí, que daí quem recebeu uma grande parte disso daí foi a BRF, a JBS, foram, né, todos esses grandes aí que não precisariam, foram os que mais receberam desses 12 bilhões, mas serviu para amortizar pelo menos um pouco, né, pelo menos de alguma forma. Não serviu para o pequeno produtor, não serviu para o médio produtor, serviu para o grande, porque quem pegou foram os grandes, mas pelo menos deu uma aliviada no setor, pelo menos, né? Incluindo desses 12 bilhões aí, incluía operações do Pronaf, do Pronamp. Eu já abordei um pouco eles aqui em outros vídeos, demais produtores rurais, mas quem sacou mesmo, quem teve maior benefício foram os grandes produtores, não temos como fugir, a gente já sabe, está aí na mídia, foi comprado inclusive novas plantas de abatedouro pela BRF, né, lá no Mato Grosso. O Mato Grosso hoje ele é praticamente quase todo dominado pela BRF no setor da pecuária, o que não é certo, né, é praticamente um monopólio. Mas não estou aqui para falar sobre isso, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para falar sobre questões políticas e questões econômicas no vídeo, certo? Estou aqui para trazer conceito jurídico, tá bom? Os limites, né, dessas amortizações, eles vão até 250 mil para o Pronaf e 1,5 milhão para o Pronamp e 3 milhões para os demais produtores rurais, para os demais pequenos produtores rurais. Então você tem um limite, um teto para você poder sacar, para você utilizar desse valor, né, que é destinado para o pequeno produtor. O prazo de pagamento é de até 9 anos, ou seja, você pode pegar 3 milhões de reais e ter até 9 anos diluído para você pagar,
com um ano de carência, ou seja, você pegou em 2027 por conta de uma quebra de safra, que você não conseguiu entregar e tem que pagar essa dívida. Então você paga em 2027 o teu credor e você só começa a pagar em 2028 e vai terminar lá em 2037 o pagamento, entendeu? Bem diluído, tá? É bem bacana. Só que tem que ser feita uma questão de, por exemplo, excluir os grandes produtores, as grandes indústrias, como BRF, como... esqueci o nome aqui agora da AMAGGI, né? A AMAGGI, que é uma grande produtora, que é uma das maiores do Mato Grosso também de milho e soja, né? Então, enfim, então você tem que excluir essas grandes indústrias e tem que deixar para os pequenos produtores, que são esses que realmente precisam do crédito, que são esses que precisam, que têm as suas dívidas para pagar. Mas enfim, como eu falei, não estou aqui para entrar nesse mérito, certo? Mas tem um detalhe crítico, na verdade. O prazo para a contratação dessa linha desculpe, tossi. O prazo para encerramento dessa linha de crédito, para você pelo menos ter acesso a essa linha de crédito, ele se estendeu até dia 10 de fevereiro desse ano, de 2026. Ou seja, essa janela específica fechou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, dá até para tentar de alguma forma, com algum processo, mas dificilmente vai conseguir, certo? É quase impossível, na verdade. Você tinha até aquele prazo, até aquela janela para conseguir pegar esse crédito, para conseguir ter essa linha de crédito, mas bem difícil que você vai conseguir agora, certo? Não vou dizer que não vai, porque não sou eu que estou no controle, não sou eu que comando aquilo lá, mas bem difícil. Dificilmente você vai ter acesso a esse crédito, certo? Ele talvez sirva, talvez ele abra para ano que vem novamente, né? Final desse ano por conta do El Niño, né? Eu tô falando isso, não sei, mas talvez ele abra de novo, para que os produtores rurais que já estão endividados não fiquem mais endividados, mas daí talvez ele se estenda até para fevereiro ou março do ano que vem. Fiquem atentos aí, fiquem de olho para quem quiser entrar e quem puder entrar nessa linha de crédito, beleza? E aqui vai uma notícia, né, bem moderna, bem nova, né, na verdade agora para 2026. Há 3 dias, dia 27 de maio, nós estamos hoje no dia 30 de maio de 2026, a renegociação das dívidas rurais foi aprovada pela Comissão do Senado e ela está na reta final para virar lei. Como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, Pedro Lupion, que é o presidente da bancada ruralista, né, que é o nosso deputado lá aqui do Paraná, um deputado aqui do Paraná fazendo diferença lá na bancada ruralista, está negociando com o governo, estão levando para o governo algumas MPs, estão produzindo algumas leis, estão produzindo algumas MPs que favorecem o endividamento do produtor rural, tá? E o novo texto, ele prevê 3 anos de carência e 10 anos para o pagamento com possibilidade de ampliação para até 15 anos em casos extraordinários, como por exemplo o El Niño, né, como eu estou trazendo aqui. E as taxas de 3,5% ao ano, né, no Pronaf, por exemplo, como eu trouxe aqui antes nos vídeos anteriores, que o Pronaf tem uma diluição um pouco mais baixa, em vez de 5,5% para o Pronamp. E as condições diferenciadas para os demais produtores, ou seja, se você não está no Pronaf, não está no Pronamp, você também pode ter uma renegociação de dívida, não precisando de uma recuperação extrajudicial nesses casos, dependendo se entrar no cômputo ali até aqueles 3 milhões retirados em empréstimos, né, retirados em empréstimos de acordo com essa MP. Talvez eles façam uma nova MP final desse ano para ano que vem de novo da mesma forma como eu falei, e talvez você tenha direito a esse acesso, a essa linha de crédito, mesmo não sendo do Pronaf e do Pronamp, mesmo sendo um produtor rural de pequeno ou médio porte, beleza? Isso significa, né, que uma nova rodada de negociação está sendo estruturada agora, ou seja, se eles já estão falando sobre diluição de dívida, de aumento de tempo, de tudo, significa que eles estão querendo abrir para o final desse ano, para começo do ano que vem, certo? Por conta do El Niño, né? Se o El Niño tiver sido muito forte, segundo semestre do ano que vem, no segundo semestre desse ano, por exemplo, esse instrumento ele vai estar disponível se tivermos também uma questão muito grande, um risco climático muito grande, certo? Ou em via de ser, pelo menos, né? De repente tem a previsão de aumento, né? Agora a gente está entrando em junho, de repente junho e julho dá um aumento nessa confirmação e percebe-se que tem um aumento na questão climática, a gente pode até pensar nisso daí, certo? E outro tema que eu queria falar aqui com vocês, que eu queria abordar também, é a súmula 298 do STJ. Como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, ela é muito importante, ela dá uma prorrogação de dívida para o produtor rural, certo? Então se você está em dívida, ou por conta do El Niño ficou em dívida, essa súmula ela pode salvar de alguma forma. Dívida eu digo em crédito rural, certo? É um ponto que poucos produtores conhecem, que vale ouro essa súmula aí.
A súmula 298 do STJ, ela estabelece que a prorrogação de dívida de crédito rural é um direito do devedor, é um direito do produtor rural, não é um favor do banco, é um direito que você tem como produtor rural, certo? Ela não é um favor, não é discricionalidade do banco, é um direito subjetivo, é um direito que o produtor tem de dizer, olha, não estou conseguindo pagar, dilui para mim isso aí em mais tempo. Só que, claro, né, como eu já falei, o banco não vai fazer isso, o banco não vai te ligar, não vai lá na tua casa falar, ô seu João, seguinte, eu tô vendo aqui que você tá com dificuldade para pagamento esse ano aí, o teu boleto, você pagou, você ficou sem dinheiro na tua conta, poxa, que pena, o que você acha de fazer uma diluição? Não, o banco não vai te oferecer, o banco não vai te ligar, não vai te mandar e-mail, o banco não quer saber, você tá pagando, beleza, não tá pagando, ele te executa. O que dá para você fazer? Quais são as saídas, né? Como eu já trouxe aqui em outros vídeos, que eu falei única e exclusivamente dessa bendita dessa súmula. Faz um laudo técnico da tua dívida, da tua safra, da tua perda de safra que você teve por conta do El Ninho. Tira foto, faz prova de tudo isso. Leva para o banco esse laudo técnico e fala, olha, senhor banco, senhor Sicredi, senhor Itaú, senhor Bradesco, senhor Banco do Brasil, eu não estou conseguindo pagar. Essa dívida que eu tenho com vocês aqui, que meu boleto é de 90 mil por ano, eu não estou conseguindo arcar com esses 90 mil por conta disso. Eu tenho uma família com 4 filhos, eu tenho um trator que eu preciso comprar novo, eu tenho um insumo que eu tenho que comprar porque subiu, eu tenho, enfim, eu tive uma quebra de safra, assim, assado, mostra tudo nesse lado técnico. Eu não vou conseguir pagar 90 mil ano que vem, já estou endividado porque não estou conseguindo pagar nos últimos 5 anos, e não vou conseguir pagar daqui para frente, você vai ficar sem meu dinheiro e eu vou perder tudo. Leva isso, fala isso para eles e eles vão ter que diluir, e daí nisso você faz o pedido, quero uma diluição desse prazo, tinha 9 anos para pagar, quero mais 5, quero mais 6 anos, dilui para mim. Então, em vez de pagar 90 mil por ano, eu quero pagar 30 mil por ano, quero pagar 40 mil por ano, que isso eu consigo pagar. Claro, não é feio você não pagar e simplesmente deixar acontecer e foda-se, né? Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz também algumas vezes e fui executado e... enfim, tive meus problemas. Feio não é você renegociar a tua dívida. Feio é você simplesmente não pagar e fingir que não tem nada, que não estão te devendo, certo? E aí você fica sem crédito, vão executar a tua terra, você vai ficar sem insumo, você vai ficar sem plantar, você vai quebrar, você vai falir, você vai à falência. Entendeu? Então, essa súmula, ela é um coringa. Ela é um coringa para quem tem crédito rural, para quem não está conseguindo pagar a dívida. Eu estou dizendo isso de contratos privados com bancos, tá? E não com fornecedor, não com credores, que você tem que fornecer insumos, certo? Meu Deus, o vídeo já está dando quase 40 minutos. E o que isso significa na prática? Se você tem um financiamento rural e sofreu uma frustração de safra por risco climático e preencheu os requisitos do MCR aqui que eu estou trazendo, você pode exigir essa prorrogação. Você pode exigir, fala, banco, dilui para mim essa porra aqui que eu não estou conseguindo pagar. E se o banco se negar, você tem uma base para ir para o judiciário com boa chance de sucesso. Você pode pedir até um dano moral por conta disso, porque você não é obrigado a manter o pagamento que o banco quer se você não consegue pagar. Você está demonstrando uma boa fé, você está demonstrando renegociação, você está demonstrando que você tem interesse de pagar, mas que você não consegue naquelas cláusulas, daquele jeito, daquela forma. Todo todo contrato de crédito rural, todo contrato que você faz com o banco, ele é um contrato de adesão. E o que isso quer dizer? Que você está aderindo àquele contrato, você está chegando ali e está aceitando aquelas cláusulas que impuseram antes. Tá, mas essas cláusulas não servem para mim, elas servem pro fulano aqui do meu lado, meu vizinho, que tem insumo, que tem tratores, que tem uma empresa grande nas costas dele e ele tem uma financeira que trabalha com ele. Eu não, eu trabalho por conta, eu sou produtor rural raiz, vamos dizer. Então, para ele serve, para mim não serve essas cláusulas, eu não consigo pagar na mesma forma que ele paga. Então, para mim, você tem que fazer um contrato diferenciado, não esse contrato de adesão. E o banco não faz, o banco faz um contrato de adesão, você adere às cláusulas ali, ponto, acabou. Entendeu? Então essa é a questão, essa é a virada de chave. Você pode renegociar as suas dívidas direto com o banco através de uma resolução de cláusulas, através de uma revisão dessas cláusulas, certo? E por fim, o último bloco que eu quero trazer aqui para vocês é o que fazer agora. Nós estamos na metade do ano de 2026, o El Ninho vai bater na porta agora final do ano, certo? Tanto é que eu estou trazendo aqui toda essa novela de vídeos aqui para falar sobre isso, exatamente sobre isso. O El Ninho chegou e o que eu vou fazer? 3 ações concretas, como eu sempre trago aqui um bloco, sobre 3 fatos e 3 ações que o produtor pode tomar, certo? Por conta do El Ninho, né? Por já ser declarado o El Ninho agora e vai chegar no final do ano, certo? Primeiro, do que você pode fazer, mapear todos os contratos que você tem
com data de entrega ou vencimento entre outubro de 2026 e março de 2027. Veja lá, já vendi, estou com milho produzido, já vendi esse milho antecipado e vou entregar agora em junho, julho, para a indústria. Já revise esse contrato e vê. Ah, mas esse não tive problema, não tive quebra de safra, esse ano o milho deu boa, deu uma super safra no Mato Grosso, como a gente tem visto e tal, do milheto, né, da safrinha. Beleza, mas já começa a ver agora, não só em outubro. Não deixa para chegar lá em outubro, quando você tiver que colher a tua safra, ou tiver que plantar a tua soja, e aí você não vai ter tempo de ver isso daí, você não vai ter tempo de revisar esse contrato, e aí tá lascado. Veja os últimos contratos que você assinou, dessas mesmas empresas que você entregou o milho, entregou a soja, entregou o grão, veja se eles são contratos de adesão, veja se eles são sempre todos iguais, conversa com um vizinho, com um colega que também vende para o mesmo credor e vê se o contrato é igual, vê se esse contrato é de adesão, vê se tem alguma cláusula que vocês conseguem renegociar. Paga alguém para fazer isso, paga um advogado para fazer isso. Chega no teu vizinho que é advogado, num outro que você conhece, no escritório de advocacia, leva esse contrato para ele, os últimos que você assinou, e fala, olha, eu tenho esses contratos aqui, eu pretendo assinar esse ano, mas tem um El Ninho. E eu não sei se por conta do El Ninho eu vou conseguir entregar essa safra aqui, porque lá na minha região tem dado enchente. Veja aí se a gente consegue fazer alguma coisa, se eu posso assinar esse contrato ou não. Porque se eu não conseguir assinar esse contrato, eu tenho que ver com outro. Já veja, porque senão você vai deixar na hora, você vai assinar com o mesmo credor, o cara tem interesse de receber o teu milho, a tua soja, a tua produção, e você não vai conseguir entregar, entendeu? Então, como eu já falei aqui, se você souber das questões climáticas, se já for sabido e você sabe que talvez não consiga entregar, não vai ser caso fortuito e força maior, entende? Então veja, leve esse contrato, reveja esse contrato, certo? Segundo ponto, revisar as cláusulas de força maior dos contratos privados. Se o teu contrato tem uma cláusula de força maior, com certeza deve ter, quase todos os contratos têm, revise essa porra dessa cláusula, veja e coloque nessa cláusula sobre o El Ninho específico, falando, olha, se o El Ninho vier e assolar minha lavoura por conta de risco climático extremo, é caso fortuito e força maior, sim, ponto, acabou. Assina inclusive essa cláusula específica, pede para o teu credor também assinar, enfim, faz você um contrato e leva para o credor. Por que só o credor tem que fazer o contrato? Por que só quem recebe? Por que só a indústria tem que fazer o contrato? Você, como produtor rural, pode sim e deve fazer um contrato próprio e pedir para o cara assinar também. Aí você tem dois contratos, um de adesão deles e um teu que você fez, que é um contrato privado que você fez com eles. Entendeu? Mas ó, nesse contrato que ele assinou aqui também, eu também digo que por conta do El Ninho aqui era um risco climático muito extremo e eu não conseguiria entregar. Entendeu? Se ele não quiser assinar esse contrato, você leva para ele e não quer assinar, você fala, opa, faz uma prova, eu estive aqui com o fulano na empresa X, vim aqui para ele assinar meu contrato, ele não quis assinar, e se eu não conseguir entregar, eu estou dizendo aqui para ele que eu vou tentar me defender dos riscos climáticos, mas se não der, tá aqui, ó, você faz uma prova antecipada, entendeu? Já deixa isso pronto, esquematizado. É muito bom e um ponto de defesa muito interessante. Terceiro ponto, acompanhar o andamento da nova lei de negociação do Senado, para diluição do crédito, por exemplo. Já foi estipulado por conta dessas MPs, ano passado, já teve, está rolando no Senado, começo desse ano, agora nós estamos quase a metade do ano, está rolando no Senado bastante MP por conta de diluição de crédito, não de crédito, de endividamento, né, de linha de crédito, de pagamento, né, de dívida, na verdade, e ano passado foi dada já alguns auxílios, já foi fornecido alguns auxílios, e isso faz com que seja muito mais fácil para o produtor rural tentar conseguir esse ano, porque como tivemos um ano que foi fornecido e temos um ano de negociações em cima disso, significa que eles sabem dessas intempéries climáticas e sabem que isso afeta o risco de linha de crédito e o endividamento do produtor. Então é muito mais fácil você entrar sabendo que as leis, que as MPs podem ser aprovadas, que podem ser propostas, e sempre fique de olho nisso. Fique de olho nas leis novas, assina lá um jornal jurídico tratando sobre questões do agronegócio, custa R$10 por mês, ou sei lá, fica acompanhando pelo YouTube, assiste o meu canal, né, para ficar sempre inteirado de como estão funcionando as MPs, enfim, dá uma olhada, fica sempre por dentro de como que está funcionando, certo? Para você não ser pego desprevenido, não ser pego de calça curta e saber se você tem alguma lei que te aprova e saber quais são os prazos dessa lei, saber onde que você tem que ir, certo? Porque na lei está tudo especificadinho, Pronaf, Pronamp, pequeno produtor rural, médio produtor rural, as bancadas ruralistas, elas estão em cima, desde o ano passado, elas estão em cima, estão tentando propor medida provisória, estão tentando propor lei por conta disso. Fique de olho porque tem bastante gente brigando
e sabendo que o produtor rural está endividado e que essa dívida pode aumentar por conta do El Niño, beleza? Então fiquem aí, na paz e já. Eu deixo aqui vocês com esse tema de força maior, que é um escudo automático para renegociação, quer dizer, no estado de força maior, né? Força maior e caso fortuito não é um escudo automático, perdão, para renegociação de dívida, né? Ele não acontece sozinho, você vai ter que provar isso. O produtor rural que vai sair bem com o El Niño forte já se agiu antes, já agiu de forma para fazer prova antes, certo? Então o produtor rural que se prevê nisso daí, ele sai na frente, entende? Por conta de questão de defesa. Não é o que espera a safra ir para o chão para tentar resolver. É aquele que já se previu com contrato antes. Eu sempre falo, façam contrato no agronegócio, façam contrato. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a securitização, né? Eu vou trazer o conceito de securitização. O que é a securitização? É um instrumento financeiro, né, que o mercado já está usando, na verdade, para precificar esse risco climático. Beleza, o risco aconteceu, até agora a gente veio tratando sobre crédito, sobre seguro, sobre contratos, então eu vim desde o antes da safra, vindo antes da questão, agora estamos no durante, né? Eu tenho um contrato para entregar, mas assolou, o que eu posso fazer agora? E depois eu vou trazer sobre a securitização no pós-risco climático, no pós-recuperação extrajudicial, no pós-endividamento, no pós-inadimplemento que está sendo cobrado. Então vamos falar um pouco sobre securitização no próximo vídeo, beleza? Fiquem por dentro aí, assistam a novela, esse é o terceiro vídeo do canal, tem mais outros dois. Esse vídeo ficou extremamente gigante, desculpe, mas quem teve saco de assistir até aqui aprendeu pelo menos um pouquinho, beleza? Valeu, tchau, obrigado!